Quando tudo acontece perfeitamente errado. Uma história pessoal. Olá, obrigado pela sua participação. Sou a doutora Clélia Lima, Nurse Practitioner de Clínica Médica. O assunto de hoje vai te ajudar a ter perspectiva quando coisas dão errado. Eu disse: oh não! O microfone não está funcionando. O PowerPoint não está projetando lá no telão. O que eu vou fazer? E isso não foi simplesmente as coisas que deram errado na minha apresentação. Teve mais. Eu fui convidada para ser palestrante na conferência da Academia de Nurse Practitioners, uma convenção nacional. Na verdade, teve participantes de Nurse Practitioners de outros países também. E era uma convenção grande no Centro de Convenções de Orlando. E foi uma preparação muito longa, na verdade, para ter permissão, né, de ser credencializado para que a minha palestra fosse de educação contínua profissional, demorou mais de um ano para todo esse processo. E eu estava tão animada, tão entusiasmada, e preparei minha palestra com muita dedicação, com muito entusiasmo, fazendo a palestra ficar bem interativa e que fosse engraçada, que as pessoas pudessem participar. Então eu dei meu coração inteiro para preparar essa palestra, porque eu estava esperando isso já há muito tempo e foi um privilégio muito grande ser uma das palestrantes. Mas aconteceu que eu esqueci em casa parte de uma história que eu queria fazer uma representação de como fazer o cuidado pessoal. Porque quando você começa um negócio próprio, a minha palestra era sobre como começar a sua clínica médica de telemedicina, e eu dei todas as dicas, né, dentro desse tema, mas eu queria colocar também a importância de você ter o seu cuidado pessoal. Porque quando você está muito estressado, qualquer tipo de negócio, na verdade, você às vezes esquece de cuidar de si próprio. Então, parte da minha história que eu queria fazer a ilustração é a história das pedras grandes e das pedras pequenas. Essa é uma história que eu tinha escutado há muitos anos atrás e recentemente se tornou mais evidente na minha vida porque eu estava precisando de me relembrar a importância de colocar as pedras grandes primeiro. Então, nesse vaso de cristal com uma tampa, aí eu coloquei as pedras grandes e depois coloquei as pedras pequenas, e aí dá para fechar, tranquilo. Mas se você colocar as pedras pequenas primeiro e depois tentar colocar as grandes, não cabe, você não consegue fechar. E esse vaso representa o nosso dia, as 24 horas do dia. Só que eu esqueci em casa. E eu fiquei me culpando. Por que eu esqueci? Uma coisa tão importante que eu estava preparar para tanto tempo para preparar, como eu esqueci. E eu tinha uma lista enorme de motivos que me justificava por que eu esqueci. Mas ainda bem que rapidamente eu passei por um espaço de compaixão pessoal e de aceitar que eu não era perfeita. E a minha filha veio pro meu socorro. Ela foi na minha casa e eu falei para ela para pegar o material que era para minha apresentação, e ela levou para o centro de convenções para mim. E era pesado, porque você imagina, um vaso de cristal grande assim e pedras, era bem pesada. E ela levou. Quando chegou lá, nós fomos para a sala dos palestrantes, né, que a gente ali faz a revisão da nossa palestra e tal. Aí eu fui ver, né, para ver como se colocava as pedras direitinho e tal, e eu me dei conta que a minha filha levou 2 pedras grandes em vez de 4 pedras grandes. Aí o que aconteceu? Tava faltando pedra, então tanto faz colocar grande como pequena, tudo cabia. Aí a moral da história foi por água abaixo. Aí eu falei, não vou fazer história nenhuma, não vou falar sobre isso. Deixa
deixa pra lá. Aí eu fiquei me culpando, né? Mas aí pensei bem e falei, não. Quando eu cheguei lá, aí teve o problema do microfone, o problema de colocar o PowerPoint na tela. Falei, eu vou contar a história da história. Aí simplesmente eu mostrei para eles, olha, era para ser assim, e aí contei o que seria a ilustração. Todo mundo riu, todo mundo entendeu a moral da história, e ficou uma coisa descontraída, e simplesmente, like, eu não sou perfeita, e não precisa de ser perfeita para você fazer coisas importantes na vida. Então, isso foi uma experiência muito boa para mim, como que você simplesmente se dá permissão de ser humano e imperfeito. E eu contei para eles a minha história de como eu comecei a minha clínica médica de telemedicina. Que na verdade, enquanto eles estavam consertando lá o PowerPoint, eu falei, vamos fazer, vamos nos divertir aqui. E eu contei para eles que eu perdi o meu emprego devido ao Covid e que foi a melhor bênção para mim. Uma coisa que poderia ser muito difícil, né? Porque é uma mudança de vida muito grande, se tornou a melhor bênção para mim. Que eu já tinha vontade de abrir minha própria clínica, já fazia tempo, mas isso foi como assim aquela coragem de fazer o que eu estava querendo. Então, uma coisa que poderia ser ruim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida profissional. E eu contei para eles das minhas dificuldades, contei como que foi o processo todo. Então, o fato de eu estar relaxada, de estar contando os detalhes que não estava na minha palestra, mas que pela circunstância acabou ficando uma energia maravilhosa. E eu fiquei pensando, era uma sala grande, uma sala bem grande. Se eu não tivesse microfone, eu não teria como falar tão alto para atingir as pessoas que estavam no fundo da sala. Mas a energia foi tão maravilhosa, as pessoas se conectaram de uma maneira tão interativa, fazendo perguntas e interessadas. E no final, o feedback que eu recebi foi além das minhas expectativas. As pessoas, alguns me disseram, eu aprendi, não foi só como iniciar não foi só informação para iniciar uma clínica de telemedicina. Eu recebi esperança de que eu posso conquistar os meus sonhos. E para mim isso foi a coisa mais bonita, das pessoas se conectarem e saber que você não precisa de ser perfeito para alcançar coisas significativas na sua vida. Então, na verdade, foi melhor do que eu planejei, e o fato de não ter sido perfeito, o objetivo foi atingido de uma maneira melhor. Talvez você esteja se culpando por não ser perfeito. Eu não sei qual é a sua situação, mas muita gente se culpa por questões de saúde, questões de relacionamento, questões de trabalho, e aquela sendo duro consigo mesmo, que tem que fazer as coisas, que tem que fazer tudo perfeito. Tem a minha autora favorita, Brené Brown, que fala: o perfeccionismo é uma meta inalcançável. Não tem como ser perfeito. E na verdade o perfeccionismo é a preocupação do que os outros vão pensar de mim. É centrado em ganhar aprovação de outras pessoas. O que vão pensar? Na verdade, quando você tenha o objetivo de melhorar a si próprio como pessoa, de estar sempre progredindo, é uma coisa que vem de dentro, que você faz por você mesmo, num lugar de compaixão, num lugar de amor por si próprio, porque você não precisa de ser perfeito, porque não tem nem como ser perfeito. Então, tirar a ilusão do perfeccionismo é uma maneira de você viver melhor. E na verdade a gente se conecta com as outras pessoas quando a gente tira a máscara. Porque muitas vezes a gente usa uma máscara, ai, eu tô tão perfeito, minha vida tá tão boa. Mas na verdade as pessoas querem ver o real do que você é. Aí é que tem a conexão. E isso é vibrante, saber que a gente compartilha essa permissão de ser humano.
de ser humano e de ser imperfeito. E aí que está a beleza, porque nós somos lindamente imperfeitas. Por hoje é só. Se você gostou desse assunto, compartilhe o vídeo com seus amigos, dá um like nos meus vídeos, subscreva para o meu canal do YouTube e te vejo na próxima. Continue um passo de cada vez em direção à sua saúde ideal. Fique bem e feel well.